Começamos hoje a nossa primeira videoaula e hoje nós vamos começar falando sobre oração, que é um tema super importante da intercessão, se não o mais importante, né? Porque não existe vida de um intercessor sem oração, né? Porque essa é a chave da intercessão, na verdade. Então eu queria começar agradecendo você que está aqui, que faz parte desse ministério lindo. Queria dizer que estou aberta a sugestões, pedir também que se porventura, né, você tiver algum tema para sugerir, para ser abordado aqui nas videoaulas, para tirar dúvida, podem me mandar, também podem mandar dúvidas tanto no privado quanto no grupo, fica à vontade, tá bom? Então nós vamos começar falando hoje o que é a oração. A oração nada mais é do que um ato de ligação nossa com o Senhor, né, o nosso Senhor Jesus, nosso Deus. Então é um ato de uma conversa, um pedido, um agradecimento e de uma forma que a gente se expressa. Nem sempre a oração ela é um monólogo, onde só eu falo com Deus. O certo da oração é ser um diálogo. Eu falo com o Senhor e depois eu tiro um tempo para ouvir o que o Senhor tem a me dizer, né? E a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E por que orar sem cessar? Como orar sem cessar? Nada mais é do que orar através do Espírito, né? Às vezes você está ali na sua atividade, no seu dia a dia, e você sente uma necessidade de falar com Deus, algo te leva a orar, algo te leva a lembrar do Senhor e glorificar Ele por tudo que você tem vivido, pela sua família, pelo seu dia a dia, e até mesmo orações por pessoas, né? A gente sabe que no nosso dia a dia, a nossa vida é corrida e a gente acaba muitas vezes não tendo tempo exato para orar. Então eu creio que o Espírito Santo também, ele contempla isso, nosso espírito de oração, né? Então que você possa ter o Espírito Santo em você, que te conecte ao Senhor, né? E através dessa oração, todos os dias, né? Somos obrigados a orar todos os dias? Não, não somos obrigados a nada, na verdade, né? O Senhor não nos impõe nada. Mas o importante para uma intimidade com o Senhor é que a gente tenha esse momento, tire esse momento de adoração, de busca, de entrega, de arrependimento, de consagração ao nosso Deus. Então, às vezes você tá aí passando por um dia corrido e não tem tempo para orar, tenta tirar esse tempo para você. Comece às vezes tirando 5 minutos, depois vai aumentando gradativamente. E aí você vai ver que vai ser algo natural, que você vai sentir necessidade de orar. Então, assim, se eu puder te orientar de uma forma mais agradável, separa um espaço dentro da sua casa, coloca um louvor, pega a Bíblia, tira um tempo para ler a palavra, para estudar algum devocional que seja do seu interesse, ou pedir mesmo o Espírito Santo que traga ao seu coração uma palavra sobre a sua vida naquele dia, e dali vai fluir. E aí você começa agradecendo, que é uma oração de ação de graças, e aí depois você começa uma oração de louvor, de adoração, dizendo ao Senhor o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é maravilhoso, né? Sempre exaltando o nosso Deus. Depois uma oração de confissão mesmo, confessando os seus pecados ao Senhor, né? Porque Deus, Ele agrada de um coração sincero. Então é importante que você coloque diante do Senhor as suas confissões, né? Daquilo que você tem feito, que você sabe que não tem agradado o coração dele. E às vezes você tem pecado e tem falado assim: nossa, mas eu sou indigna de orar. A gente sabe que Satanás, ele é o nosso acusador, e muitas vezes ele nos acusa diante de Deus justamente por saber que no momento da nossa fraqueza é que a gente fala que a gente não é digno de orar. Mas Deus, ele tá ali sempre pronto para nos perdoar, ele tá sempre pronto para nos querer de volta na intimidade. Então não turbe o seu coração diante dessa situação, sabe? Pecou, pede perdão, se arrepende verdadeiramente e bola para frente. Continua orando, continua buscando para que seja fortalecido a cada dia mais, tá? E depois também da oração, aí a gente entra na oração de petição e súplica,
né? Que é algo que a gente coloca diante do Senhor. Algo que você precisa clamar e pedir mesmo, para que Ele ouça o seu clamor. E a oração intercessória, que é o que a gente acaba fazendo, né? Sempre ministrando nos cultos, na vida das pessoas, que é se colocar na brecha pelo outro. Então agora eu quero falar um pouco mais do que é a oração, ação de graças. A gente tem alguns tipos diferentes de oração. Talvez você não sabia disso, talvez você achava que oração era tudo a mesma coisa, né? Ah, eu cheguei, orei, pronto, acabou. Não, vou dar um exemplo para vocês. Houve uma situação na igreja onde a gente entrou ali num ato profético, né, pelas mulheres, e uma das ministrações foi uma ministração de batalha espiritual, de quebra de maldição. E aí houve uma pessoa que foi orar pela outra, e aí no momento que ela orava, essa pessoa não manifestou, não teve o processo de endemoniamento, né, que é o processo de possessão demoníaca. Cada um dá um termo, mas o termo correto é endemoniamento. E aí, eu conversando com essa pessoa, e aí logo em seguida outras foram orar por ela e ela manifestou. Qual que é a diferença que eu acredito que aconteceu naquele momento? Fulana tem o dom de expulsar demônio que a outra fulana não tem? Não acredito. Eu acredito que a autoridade que Jesus nos instituiu está sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que aconteceu é que naquele momento, a pessoa, talvez por não ter o conhecimento, ela usou uma oração de súplica, num momento que era uma oração de guerra, entende? Então, às vezes ela falou assim, Deus abençoe a fulana, que a vida dela seja abençoada, que a casa dela seja abençoada. Isso é uma oração que você está intercedendo pela pessoa? É. Mas não é uma oração de guerra, quando você entra na batalha espiritual. E aí, quando você entra na batalha espiritual, você tem que entrar com as armas certas. Que aí, futuramente, nós vamos ter, né, o curso aí de batalha espiritual. E a gente vai aprofundar muito mais nisso. Mas eu já queria começar desmistificando isso para você. A oração de batalha espiritual, ela é uma oração de guerra. Onde você tem que entrar com a autoridade que Jesus te instituiu, através da palavra. Porque ele fala na palavra, né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e ressuscitarão os mortos. E farão obras maiores do que eu fiz. Então é pelo nome de Jesus. Não é porque a Núbia tem o dom de expulsar demônio. É o nome de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nos faz ter autoridade em determinar sobre a vida daquela pessoa que todas as maldições, que todas as cadeias, que tudo aquilo que prende a vida dela tem que sair na autoridade do nome de Jesus. Entendem a diferença de uma oração dessa forma? Então é isso. Então vamos voltar aqui para o tema. Vamos começar falando do que é a oração de ação de graças, né? O cristão, ele se dirige ao Pai para agradecer pelas bênçãos concedidas e até mesmo pelas bênçãos que ele não recebeu ainda, mas que ele sabe que Deus tem preparado para ele. Às vezes a pessoa tem uma promessa e está aguardando por essa promessa há muito tempo, né? E aí ali o Senhor, o Espírito Santo, leva a orar em agradecimento a tudo aquilo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor fará. E eu gosto muito desse exemplo porque eu tenho uma pessoa que é uma pessoa influente nas redes sociais, que é o Kaiser. Muita gente acompanha, né? E ele é uma pessoa que dá esse testemunho sempre. Ele fala que ele gosta de agradecer antes de receber a bênção. Que o segredo da vida dele, né? O Kaiser hoje se transformou num jovem referência para muita gente na vida financeira e espiritual. E o Senhor tem o levado a lugares altos. E ele sempre relata isso, que o diferencial dele é que ele sabe que ele entra para o quarto de oração e ele agradece antes mesmo de ter recebido aquela bênção. Então eu queria hoje te levar a esse momento com o Senhor, né? A sempre orar, agradecendo por aquilo que o Senhor te deu, pela família, ser grato. Se às vezes o seu coração tá triste por alguma situação que você não viveu, ou né, uma frustração de algo que você não viveu diante do Senhor ainda, mas que você possa entregar isso hoje no altar do Senhor
e declarar que você é grato ao Senhor por tudo que Ele te deu e por tudo que Ele ainda vai te dar, em nome de Jesus. O segundo é a oração de louvor e adoração. É o momento que nós entramos na presença do Senhor em uma forma de louvor, dando a Ele o lugar de honra que Ele deve ter na nossa vida, declarando o quão sublime Ele é, o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Então, assim, você sempre pega lá no seu íntimo as palavras mais puras de adoração a Deus, né? Deus, Ele gosta de ser adorado por nós. Então, é esse momento aí que você vai separar para dizer essas falas ao Senhor. Você diz para Ele os atributos que Ele tem. Olha que lindo você falar para Deus os atributos que Ele tem, né? Isso é muito especial. E aí nós vamos para a oração de confissão. Só voltando aqui. A oração de adoração, ela foi, olha que testemunho forte de Paulo e Silas nos traz na palavra, né? Em Atos 16, 25 e 26. Fala que à meia-noite, Paulo e Silas louvavam e oraram na prisão, e a prisão se abriu e as cadeias se abriram. Depois vocês leem lá a referência certinha em Atos. Mas, ou seja, olha o poder da oração, o poder da adoração, entende? Então, grilhões e cadeias foram quebradas na vida de Paulo e Silas através de uma adoração. Então, aqui a gente aprende muito com eles também, né? Em Salmos é a parte da Bíblia que eu acho que mais nos ensina a fazer oração de adoração, né? O tempo todo, assim, o salmista fala, né? Louvai ao Senhor. Então, acho importante também, às vezes, você profetizar a palavra no momento da oração de louvor e adoração, sempre louvai ao Senhor com todos os cânticos e profetizando a palavra ali, para você ir entronizando mesmo dentro de todo esse ambiente profético. E aí nós vamos para a oração de confissão. Oração de confissão, o próprio nome diz que é a oração onde você confessa os seus pecados, né? E, gente, para mim, para a pastora, para o pastor, vocês podem realmente, às vezes, viver uma vida superficial. Mostrar aquilo que, na verdade, você não é. Ou eu também, né? Não tô falando aqui julgando ninguém de forma alguma. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele sabe do nosso levantar e do nosso deitar. Então, não há nada que você faça que esteja oculto diante dos olhos do Senhor. Então, é melhor você pecar e confessar e falar para Ele, Senhor, um exemplo, tá, gente, que é muito comum. Eu acredito que muita gente do ministério é casada, mas tem os solteiros também, e é só também um exemplo. O pecado da imoralidade sexual, que é algo assim, você tem a consciência do pecado, você sabe que está errado de acordo com a palavra, mas você não consegue ficar sem fazer sexo com seu namorado, um exemplo. E aí você fala, Deus, mas eu vou pedir perdão, sendo que amanhã eu vou fazer de novo o que eu gosto de fazer. Então, eu acredito que até isso o Senhor traz sobre nós, sabe? Essa direção para que a gente se abra a boca e fala, Senhor, eu realmente estou nesse pecado, mas eu quero ser liberta. Eu tenho a consciência que é errado, mas da minha força eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, eu acho que é isso que o Senhor quer de nós, essa confissão verdadeira, né? Então, aqui tem um versículo que fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Então, é isso que o Senhor nos ensina aqui, né? Então, nós vamos para a oração de petição e súplica. O momento que você pede a Deus os desejos do seu coração. Olha que lindo. Você expõe para o Senhor aquilo que é o mais íntimo do seu coração. E a gente não faz isso para que isso seja uma barganha, para que o Senhor seja obrigado a nos dar. O nosso Deus, Ele não é obrigado a nos dar nada. Mas a misericórdia dele se renova sobre a nossa vida todas as manhãs. E a palavra fala, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu creio que se ele colocou, o Espírito Santo trouxe algo ao seu coração, é porque o Senhor sabe
que Ele pode contar com você, que Ele pode te entregar essa bênção, que Ele pode fazer por você aquilo que você ainda não tem, né? Mas, e aí daqui a pouco nós vamos falar um pouco por que às vezes a gente não recebe a bênção diante da oração. Porque a palavra fala, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Peça a Deus crendo que Ele pode tudo. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e ela será aberta. Pois todo o que pede recebe. E o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7:7. Então é uma oração de súplica, de clamor, falando: Senhor, entra na minha causa, trata a resposta diante da minha causa. Eu clamo ao Senhor, eu suplico pela resposta, Pai. Em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra, que diz que eu posso todas as coisas no Senhor. E profetizando mesmo, entregando diante do Senhor aquilo que é o desejo do seu coração. Aqui tem mais alguns versículos, né? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, receberão. Mateus 21, 22. Então, são alguns versículos que eu deixo aqui como referência para você que precisa dessa oração de súplica, de uma oração que é uma resposta direto do trono de Deus para a sua vida, e que você possa realmente buscar o Senhor, não por aquilo que Ele pode te dar, porque Ele pode te dar tudo. Mas será que você está preparado para receber esse tudo de Deus? Então é por isso que eu queria trazer essa reflexão. Por que eu oro e eu não recebo? Às vezes eu sou bênção para ministrar na vida de alguém, e eu oro, essa pessoa recebe a resposta, mas na minha vida eu não vejo mudança. Então eu queria te levar a ter algumas reflexões sobre isso, né? Aqui a gente coloca um exemplo muito bom em 2 Coríntios, capítulo 12. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso foi Paulo, orando ao Senhor em Coríntios, clamando que o Senhor tirasse da vida dele o espinho que foi colocado na vida dele através do anjo de Satanás, né? Então, esse espinho ali, ele foi confrontado, né? Ali, toda essa batalha que ele viveu, ó. Deus permitiu que Paulo tivesse um espinho na carne através de um mensageiro de Satanás, a fim de que Paulo não se vangloriasse pelas revelações vistas por ele. Ou seja, Deus usava Paulo, mas aí o Senhor permitiu que Satanás o atacasse e colocasse um espinho sobre a sua carne, para que ele não viesse a se vangloriar, porque ele era usado por Deus. E a Bíblia não fala exatamente o que é esse espinho na carne, mas Paulo ele viveu com essa situação durante muito tempo. Então, às vezes, aqui fala que Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor que esse espinho fosse arrancado dele. Mas o Senhor não fez, porque o Senhor disse para ele que a minha graça te basta. Então, às vezes, nós vamos orar e o Senhor não vai trazer essa resposta. Por quê? Porque Ele quer simplesmente que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, porque Ele quer que a gente aprenda alguma coisa com essa situação, porque Ele sabe que, às vezes, se Ele não fizer, nós vamos usar para a nossa própria vaidade, para o nosso próprio ego. Então, é o segundo ponto também. Eu acho que a gente tem que estar muito atento à motivação do nosso coração em orar. Às vezes você está pedindo um carro para o Senhor, uma casa, algum bem material. Mas será que você está preparado para receber? Será que se Ele te der esse bem material, esse bem não vai ser algo que vai te afastar da presença do Senhor? Será que se Ele te der um carro, não pode ser para você vingar, entre aspas, das pessoas que te perseguiram no passado, que zombaram de você, e você mostrar para elas com todo o seu orgulho, toda a sua vaidade que você está bem hoje?
Amém, gente, né? Quem não quer ser exaltado? Glória a Deus por isso. Mas eu tô falando assim, como diz o pastor, né? Põe amor nas minhas palavras. Eu tô falando no sentido de você se vangloriar mesmo e se achar melhor que os outros. Então, se a motivação do seu coração for uma motivação errada, Deus não vai fazer. Ou pode até fazer, de tanto se insistir. Mas, infelizmente, acaba que a bênção se transforma em maldição. Então, nós temos que ter muito esse equilíbrio para pedir ao Senhor aquilo que está alinhado com os propósitos dele para a nossa vida. Amém? Outro motivo porque a gente não recebe é a permissão e a vontade de Deus. E ela sempre vai permanecer na nossa vida, né? Outro motivo é o tempo de Deus. Será que nós estamos preparados para receber uma resposta hoje? Será que se Deus me entregar aquilo que eu tanto tenho pedido para Ele na minha vida, será que eu estou preparada para chegar uma novidade de vida para minha vida daquilo que eu estou pedindo e eu não vou perder o foco da obra de Deus? Entende? Então Ele sabe o que é melhor para mim, para minha família, para as pessoas ao meu redor. Ele sabe o que é melhor para o propósito dele se cumprir na nossa vida. Outro motivo é a incredulidade, que é peçam, porém, com fé, em nada duvidando. Hebreus 11:6. Então, gente, é isso. Às vezes a gente pede algo, Deus, tô te pedindo isso aqui, mas já tô até cansada de pedir, tô nem acreditando que eu vou receber mais. Então, se porventura você caiu na desmotivação do seu próprio coração, não acreditando que Deus pode trazer respostas específicas para a sua vida, hoje eu quero te dizer, renova isso com o Senhor, sabe? Renova os sonhos do Senhor para a sua vida hoje, para que você possa ter esse momento de comunhão com Deus, para que você possa aprender com o Senhor. Outro motivo são os pecados. O pecado, sim, ele nos afasta. Ele não nos afasta do amor de Deus, né? Porque Deus, o seu amor é infinito. Mas ele nos afasta do propósito. E às vezes o Senhor sabe que se ele te der, vai gerar pecado, vai ser complicado ele te dar. Então, às vezes tem um pecado aí impedindo você receber alguma coisa. Então, que nós possamos fazer uma autoanálise. O que eu tô fazendo que tá desagradando a Deus, que pode estar impedindo essa bênção de me alcançar? A palavra do Senhor fala que as bênçãos nos alcançarão, né? Então, eu profetizo sobre a sua vida, que você tenha uma vida no altar, que a bênção do Senhor possa te alcançar. E uma parte muito importante, que é a parte que a gente trabalha normalmente ministrando mais na vida das pessoas, né, na igreja, a interferência satânica. Em Daniel 10, capítulo 12 e 13, e aí eu quero ler para vocês, fala aqui. Então me diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha para você ver. Desde o primeiro dia que Daniel orou, buscando uma resposta do Senhor, a oração ela já havia sido ouvida pelo Senhor. E Deus já havia determinado um anjo para que descesse com a resposta. Porém, ele foi impedido por Satanás de chegar, né, pelos principados, de chegar até Daniel com a resposta. Então, houve uma batalha espiritual onde os anjos do Senhor tiveram que entrar e guerrear em favor da resposta de Daniel. Então, às vezes, existe uma resposta de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que nós estamos intercedendo. Entende agora a necessidade dessa oração de guerra? Porque às vezes existe uma resposta já liberada no céu sobre a nossa vida e essa resposta ela está parada por conta de uma batalha espiritual. Tudo é batalha espiritual? Não, nem tudo é batalha espiritual. Mas tem coisa que nós temos que aprender a guerrear no mundo espiritual. Entende? Então,
Então, normalmente, quando há essa batalha, o próprio Espírito Santo, ele já nos conduz a um nível de guerra espiritual. Você que tem intimidade com o Senhor pode ter certeza. Deus não é Deus de engano. Ele vai te direcionar quando a oração tem que ser de uma forma, quando a oração tem que ser de outra. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele sabe aquilo que nós precisamos, entende? Então não fica preocupado, não, mas quando que eu sei que eu tenho que fazer tal oração? Não, o Espírito vai te conduzir para esse lugar de oração, eu tenho certeza. E se porventura você precisar de ajuda, de um aconselhamento, eu tô aqui, a equipe tá aqui para te aconselhar naquilo que for preciso, para você ter uma direção certa de como orar para receber algo, ou interceder por alguém e ver essa pessoa recebendo algo da parte de Deus, né? Então é isso que eu queria deixar. Como podemos saber que a nossa oração será atendida? Quando oramos de acordo com a vontade de Deus. Então, se a nossa oração estiver alinhada com a vontade do Senhor, pode ter certeza que Ele vai responder. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. Então, fique tranquilo que o Senhor vai te levar, vai te conduzir a esse lugar. Pode ter certeza. E aí nós vamos para a oração de intercessão, que é normalmente a oração que a gente mais faz na igreja, que é a oração onde a gente se coloca na brecha pelo outro. E aí, gente, se colocar na brecha pelo outro é realmente entrar no mundo espiritual e guerrear. Por isso que às vezes a gente compra uma batalha espiritual e às vezes a gente tem tanto contra-ataque. Por quê? Porque toda ação no mundo espiritual, ela gera uma reação. Ah, mas a Bíblia não fala sobre retaliação. Realmente eu já pesquisei, inclusive se o pastor assistir esse vídeo e ele tivesse informação, eu não sei de relatos na Bíblia que falam sobre retaliações. Mas na prática a gente sabe que ela existe. Só quem trabalha com batalha espiritual, com intercessão, que sabe realmente, tem dia que você tá bem, de repente vem uma opressão, um trem esquisito, você sabe que é espiritual. Não tem outro motivo, né? Então, assim, primeiro que quando você começar uma oração intercessória por alguém, começa sempre revestindo a sua vida, revestindo a sua casa, a sua família, os seus bens, aquilo que Deus tem preparado para você no mundo espiritual, que já está liberado, que o inimigo não tem poder de tocar. E aí ali você também se reveste com as armaduras de Deus em Efésios 6, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, o cinturão da verdade e as botas das boas novas. E aí depois a gente pode fazer também, eu pretendo fazer, explicando mais sobre as armaduras de Deus. Mas é importante que o intercessor, ele tome posse dessas armaduras do Senhor para a nossa vida, né? O Senhor, ele nos chama para um nível de guerra espiritual maior. E nenhum soldado entra numa guerra sem preparo. Então, qual que é o preparo que você tem que ter numa intercessão? Você tem que ter a vida de oração, o jejum. Às vezes você não consegue jejuar o dia inteiro, mas tira um tempo de consagração ao Senhor. Eu aprendi recentemente que eu achava que jejum era algo que eu ia lá, ficava um tempo sem comer, ok. Mas eu aprendi lá na escola de intercessão, da Lagoinha, do Moriá, com a pastora Zanete, que quando você fica um certo período sem comer, você está em consagração. Quando que ela entende que ela aprendeu que jejum é pôr do sol a pôr do sol. Eu, Núbia, não consigo. Ainda mais nesse momento de gravidez, é sem chance. Mas o que eu entendo, então? Ó Deus, então tá, eu tô entrando nessa guerra espiritual aqui por essa pessoa, então eu vou me abster de alguma coisa que para mim é importante e eu creio que o Senhor tome essa consagração no seu altar. E aí você vai orar entregando essa consagração no momento que você começar
e entregando no final, quando você terminar, e já agradecendo a Deus pelas respostas que virão, né? Então, só um parêntese aí pra gente entender a vida de preparo, né? É uma vida também de leitura bíblica, porque o intercessor, ele tem que conhecer a palavra, porque nós, como que Jesus combateu Satanás lá no deserto? Ele combateu através da palavra, né? Se você for olhar lá, tudo que ele respondeu a Satanás foi dentro da Bíblia, das Escrituras. Então é isso, que você tenha esse conhecimento. Vamos supor que você não gosta de ler, né? É um direito seu e tal, mas pelo menos tenta ler coisas que estão voltadas para essa área de batalha espiritual. E vai pedindo ao Senhor para você ir mentalizando esses versículos. E esses versículos, toda vez que você estiver numa oração de guerra, você vai profetizando a palavra, vai profetizando a palavra. E vai mandando embora. Gente, não existe você falar, eu não vou conseguir receber tal coisa. No sentido espiritual, tipo assim, o demônio não quer sair. Gente, não existe. Pelo nome de Jesus, ele tem que sair. Ele tem que sair. Tá? Por mais que você não se sinta preparado, mas é importante que você tenha consciência do poder do nome de Jesus. Então é isso, a oração intercessória é o que vai nos levar também ao nível de experiência e de intimidade com o Senhor, né? A oração intercessória, ela nos faz aprender demais. Muita coisa de batalha espiritual que eu aprendi com a oração intercessória em casa, sozinha, vendo coisas acontecer ali no mundo espiritual, e eu falo, nossa, que experiência maravilhosa, né? Então, assim, que você possa realmente aprender a cada dia. Não fique desesperado, mas eu não consigo orar pelos outros. Eu entendo que nem todo mundo foi chamado para orar pelos outros. No sentido assim, é óbvio que eu creio que o Senhor quer que você ore pelo seu irmão, abençoe a vida do seu irmão. Mas eu digo assim, a oração intercessória, nem todo mundo foi chamado para fazer esse tipo de oração. Tem gente que não gosta, que não se sente à vontade, que não sabe, que não quer. Ok, tranquilo. Mas então que você que já é um intercessor, que já está no ministério ou que pretende entrar para um ministério de intercessão, você tem que ter a consciência de que você precisa ter uma vida no altar, de que você precisa ter o seu tempo de oração, que você precisa se revestir, você precisa revestir a sua família, os seus bens, e que você tem que entrar na batalha com as armas certas, né? Então, a arma certa é o quê? O nome de Jesus. É estar revestido de autoridade, de poder, tomar posse pela palavra daquilo que o Senhor já te chamou para fazer. E não ter medo. Não ter medo de demônio, gente. Eu vejo muita gente que, infelizmente, ainda tem medo de demônio. Ele não tem poder, né? Claro que se você tiver brecha na sua vida, pode ter certeza que o contra-ataque vai vir, porque o diabo não brinca de ser diabo. Mas eu creio que o nome de Jesus, ele é maior sobre a sua vida. Amém? Então, que a gente possa crescer junto nesse tempo. E é isso. E eu queria falar, por último, o que é intimidade com Deus. O que é sala do trono. Que às vezes os cristãos usam muito esse termo, né? Eu entrei ali na sala do trono. Sala do trono, gente, é um lugar de adoração ao Senhor. É aquele tempo que você tira para mergulhar na presença de Deus. Às vezes, com a nossa vida corrida, é muito difícil, né? Não vou ser hipócrita de falar que é fácil, porque às vezes a gente não tira esse tempo. Mas é o tempo que Deus mais fala com a gente, sabia? É o tempo que o Senhor, ele falou, não, meu filho, ele tirou esse tempo para me adorar e eu quero falar com ele. O que é muito importante, gente, na oração, é não só você falar com o Senhor, mas que você ouvir a resposta de Deus. Então, é importante que, vamos supor, fez todos esses processos, fez a oração de ação de graças, a oração de adoração, a oração de súplica, de intercessão, e de petição, ok, no final, dá uma pausa, fica em espírito de adoração e você vai sentir o Espírito Santo falar ao seu coração. Todos os dias Deus vai falar? Não. Tem dia que Deus não vai falar nada. Tem dia que Deus vai só te pegar no colo,
tirar de você o fardo, porque quem trabalha com batalha espiritual, com intercessão, tem dia que tem fardo sim. E aí é no Senhor que a gente busca se esvaziar desse fardo, sabe? Se esvaziar dessa opressão. Ou às vezes pedindo também ao irmão uma oração, né, gente? Nós estamos aqui para isso, um ajudar o outro mesmo na caminhada. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desmotivado com alguma coisa, nos procure a equipe, os pastores, a mim. Eu estou à disposição para ajudar, né? Então, assim, aqui no ministério tem muita gente que é nova, que tá nova na caminhada, então ainda pode ter muita dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? Então é isso, queria te trazer para você nesta tarde uma direção, para você sempre entrar na sala do trono de Deus, buscar, adorar, ter intimidade com o Senhor, ir ali num nível espiritual maior. E aí você vai ver que o nível seu de adoração sempre vai ser mais alto que o outro. E aí quando você fala, Deus responde, e aí vai fluindo algo natural do trono de Deus para a sua vida. Então que assim como você recebeu da parte do Senhor naquele dia, você seja instrumento, um vaso cheio de azeite, para que você possa derramar esse azeite sobre a vida de pessoas. Né? A gente vê que a gente está numa igreja que tem muitos jovens, pessoas que estão chegando agora com tudo do mundo mesmo, pessoas que não têm conhecimento de quem é Jesus, pessoas que estão com a vida presa, pessoas que precisam fluir. E Deus nos chamou para fazer fluir na vida dessas pessoas. E como que nós vamos ajudar esse povo? É tendo vida de oração mesmo, é deixando o Espírito falar, vai lá e ora pro fulano e quebra isso e aquilo na vida dele e deixa fluir. Sabe? Vai ser um instrumento do Senhor ali, aonde o Senhor te levar. É isso, gente, que eu queria falar. Quero agradecer aqui você que assistiu esse vídeo. Queria muito que você me desse um feedback, sendo ele positivo ou negativo. Para mim é um grande avanço, porque eu tenho muita vergonha de falar assim, né? Quando eu tinha loja, eu não tinha vergonha porque o celular tampava. Mas assim, no tete a tete, eu confesso que eu tenho. Mas enfim, Deus me trouxe aqui para isso. Eu creio que também é um novo começo da minha vida em relação a isso. A tecnologia está aí para isso. E eu quero que a gente esteja agora mais próximo. Nós vamos fazer mais videoaulas. Deixa para mim também opções de temas,